Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhoras e senhores servidores desta casa. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Passo a palavra ao primeiro secretário para a verificação de quórum. – 16 deputados presentes, senhor presidente. Quantos? Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 58ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Presidente, senhor Luiz Janta, aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa, estão presentes os senhores deputados Luiz Janta, presidente, Marcelo Vitor ocupando a primeira secretaria, Galba Novois ocupando a segunda secretaria, Francisco Tenório, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Marco Barbosa, Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros, Sérgio Toledo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida e discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta da seguinte matéria: projeto de lei ordinária de número 475/2017, subscrito pelo deputado Gilvan Barros, obrigando a realização do exame de oxiometria de pulso em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do estado de Alagoas. É encaminhada a segunda e a quarta comissão, indicação de número 441/2017, subscrito pelo deputado Antônio Albuquerque. Indicações de número 442, 443/2017, subscrito pelo deputado Galba Novaes. Lido e discutido e aprovado o requerimento de número 1380/2017, justificativa da ausência do deputado Severino Pessoa no dia 10 e 16/8. Lido e discutido e aprovado o requerimento 1381/2017, justificativa da ausência do deputado David Avino no dia 15 e 16, lido e discutido e aprovado o requerimento de número 1382/2017, justificativa de ausência do deputado Dudu Holanda no dia 24/8. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Gilvan Barros Filho. O orador solicita que seja revista a regulamentação da atividade do Uber em Maceió, discorrendo sobre o assunto em aparte o deputado Ronaldo Medeiros, Bruno Toledo, Galba Novaes e Marcelo Vitor contribuíram com o pronunciamento do orador. Com a palavra o deputado Rodrigo Cunha, o orador alerta para o fim do prazo para que os municípios alagoanos se inscrevam no selo da Unicef. Em aparte o deputado Inácio Loyola se solidariza com o orador. Encerrada a hora do expediente, em questão de ordem, o deputado Bruno Toledo antecipa que a frente parlamentar que vai acompanhar o processo eleitoral da UCISAL terá, segunda-feira, às 10 horas, sua primeira reunião, entendendo a convite todos seus pares. Passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum. Não há número legal para deliberar. Não havendo oradores e explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão de terça-feira. É o que consta, senhor presidente, na ata. Em discussão a ata. Não havendo contestação ou impugnação, considero aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. A menor ideia. Projeto de lei ordinária
476/2007, interessado o Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal e da outras providências. Requerimento 1384/2017, interessado é o senhor deputado Ronaldo Medeiros. Requer, na forma regimental, a realização de uma sessão solene em homenagem aos bombeiros civis do Estado de Alagoas. Requerimento 1385/2017, interessada é a senhora deputada Jó Pereira. Justifica a ausência da sessão do dia 23 de agosto de 2017. Requerimento 1386/2017, interessada a deputada Jó Pereira. Justifica a ausência da sessão do dia 24 de agosto de 2017. Requerimento 1387/2017, interessado é o senhor deputado Marcos Barbosa. Justifica a ausência da sessão do dia 23 de 8 de 2017, é o que consta, senhor presidente, no expediente de hoje. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Cunha. Questão de ordem aí, senhor presidente. Só para comunicar, eu cheguei em plenário e me dirigi ao livro especial para me inscrever para falar, e no momento já havia 2 deputados inscritos antecipadamente, o deputado Rodrigo Cunha e o deputado Bruno Toledo. Aí eu indaguei ao servidor a que horas havia feito a inscrição, porque ambos não estavam em plenário. E o servidor me disse que, mesmo antes, havia o deputado comparecido ao plenário e assinado. Bom, aí eu fui ao regimento para ver que forma se dá essa inscrição. E no artigo 88, o regimento estabelece que as inscrições se dão em livro próprio na sessão. Então, se é na sessão, o que é que eu queria? Lógico, garantir a inscrição do deputado Rodrigo, garantir a inscrição do deputado Bruno Toledo, mas que a gente tirasse uma definição de horário a partir de hoje. Se a inscrição se dá após se iniciar a sessão, se dá após o deputado marcar a presença, ou se pode ser a qualquer hora do dia. Eu sugeria para os demais deputados que aqui estão, que nós estabelecêssemos como regra que as inscrições se derem após estabelecer a presença em plenário, que é iniciada a sessão. Estabelecida a presença, se dá a ordem de inscrição. Seria essa a minha sugestão para o discernimento da mesa e, quem sabe, a aprovação dos senhores deputados. Não vejo muito como a gente não atender, tendo em vista que procede. Eu acho que à medida que o deputado chega em plenário, naturalmente ele vai logo marcar a presença. Então, a partir desse momento, eu acho que está lógico se acolher a inscrição dele para utilizar o parlatório. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor, deputado Rodrigo. Boa tarde, senhores deputados, a todos que nos acompanham presencialmente através da TV Assembleia, os senhores da imprensa, senhores funcionários e a todos que aqui fazem presente. Senhor presidente, eu utilizo a tribuna nesse momento para tratar de um assunto já repetitivo nessa casa, um assunto em que semana passada foi bem debatido, novamente devido à repercussão da imprensa do nosso Estado, ressaltando os problemas da nossa saúde pública e que, inclusive, fruto da audiência pública que foi realizado aqui, foi afirmado não apenas pelos gestores da Secretaria de Saúde do Estado, mas também como alguns parlamentares
que Alagoas, de fato, tem uma saúde tipo exportação. Essas foram as palavras utilizadas aqui naquele momento que foi apresentada. E Alagoas, mais uma vez, ganha o cenário nacional. Mais que isso, realmente é tipo exportação, transmitido para mais de 144 países no mundo. É esse o alcance que tem a Rede Globo no seu principal telejornal, que é o Fantástico. Então, sendo assim, senhor presidente, acho que é função nossa não jogar uma cortina de fumaça sobre um assunto como esse, e sim encarar o problema de frente, como é de nossa atribuição. Então, sendo assim, eu venho observando ontem e hoje as manifestações públicas do governador Renan Filho, como também do secretário Christian, e, infelizmente, o assunto se cria uma grande preocupação para se justificar um problema referente a uma compra de uma cortina, quando o problema que se tem que se encarar não é esse, e sim o problema da falta de abastecimento do HGE. Esse é o grande problema, e é isso que o gestor deve querer resolver e querer tornar público. Então, o discurso que é colocado, o carimbo que tenta se colocar na ex-secretária Rosângela, não é essa atitude de um gestor que quer ser um gestor moderno, um gestor exemplar. É num momento como esse que ele deve assumir a responsabilidade, inclusive foi ele que colocou a gestora anterior e o atual gestor, assumindo a responsabilidade, tentar encontrar as soluções e não querer arrumar apenas os culpados. Então, por não acreditar nesse argumento derrotista que sempre foi falado sobre o HGE, de que o HGE não tem jeito, de que o HGE é assim, que o HGE sempre vai ser assim, e por acreditar que todo problema tem que ter uma solução, estive nesses últimos anos, e continuo, e é minha atribuição, fiscalizar não só de perto, indo ao local, mas também o orçamento, o portal da transparência, e buscar explicações para esse caos generalizado. Então, sendo assim, eu acredito que, pela minha análise, nós podemos aqui, deputado Valgaia, encontrar apenas 3 motivos para explicar o problema do HGE. Um dos 3. Um seria de orçamento, um problema com orçamento, mas esse eu já descarto de imediato. Como é que nós vamos construir 5 hospitais de grande porte? Como é que nós conseguimos comprar essas famosas cortinas se não tivéssemos orçamento? As luvas não se consegue comprar, mas se consegue comprar itens supérfluos. Então, o argumento do orçamento já descarto de imediato. Um segundo argumento é o de gestão. E o terceiro argumento é a corrupção. Então, ou é o orçamento, ou a gestão, ou a corrupção. Descarto, na minha avaliação, o orçamento. Quanto à gestão, esse sim a gente pode se debruçar muito sobre ele. Inclusive, o próprio governo reconhece isso. Li e reli, por 2 momentos aqui, um parecer, deputado Bruno Toledo, da própria Procuradoria do Estado, falando da situação calamitosa que é o abastecimento de insumos dos hospitais estaduais. Escrito no Diário Oficial, pedindo urgência, dizendo que o Estado sangra ao não resolver esse problema de uma forma extremamente técnica. O problema de gestão é que o governador, quando recebeu o governo, 4 meses depois, quando já estavam começando a chegar reclamações ainda sobre o HGE, foi ao HGE, chegando lá, o que foi que ele fez? Chegou com uma caixa de medicamentos, de luvas, de esparadrapos, entregou ali e disse, o problema aqui é de abastecimento, vamos resolver. É isso que nós esperamos, vamos resolver. Há 2 anos e meio, há 3 anos. Então, se o problema foi identificado, é um problema de gestão, por que não se resolve? Porque continua tendo problema. Repito, já chancelado novamente pela Procuradoria. Então, essa questão da gestão, ela é importantíssima, porque se nós analisarmos aqui, deputado Caribão Júnior, aquilo que tanto é falado aqui, a construção dos novos hospitais, eu tenho como opção, como gestor, ou resolver o problema de quem não pode esperar 2, 3 anos, ou então pegar esse dinheiro do FECOEP para construir os hospitais. Então, são escolhas de gestão que se demonstram no dia de hoje que não estão sendo assertivas. Então,
esse é um assunto extremamente relevante para que a gente possa ir eliminando as possibilidades. Então, descartando o orçamento, descartando a gestão, não descartando a gestão, pelo contrário, e analisando ainda mais a fundo o portal da transparência, deputado João Pereira, analisando o portal da transparência, percebi que foi contratada uma empresa e que já foi pago a ela, até hoje, 38 milhões. Uma empresa foi contratada e já foi pago a ela, até hoje, 38 milhões. E sua função principal é gestão do abastecimento de insumos dos hospitais estaduais. Então, ora, se eu tenho uma empresa durante todo esse tempo contratada, se eu já gastei dinheiro público, e não pouco, muito, 38 milhões, o último contrato aditivo, mais 10 milhões, e nesse período ela não me entrega nada, tem alguma coisa errada com essa empresa. Mas se a empresa faz o dever dela e me entrega um mapeamento dizendo o que falta, e eu não consigo resolver, o problema já não é da empresa, passa a ser de quê? De gestão. Então, diante desse cenário, o que é que eu faço se eu tenho esse problema do dia a dia? Vou colocar a culpa onde? Na burocracia, que nós aqui tanto queremos que ela acabe, a burocracia. Mas são ações como essa, são as investigações aprofundadas como essas que reforçam a necessidade, infelizmente, de ter um sistema burocrático para eliminar cada vez mais uma atividade que prejudica esse país, e é através da corrupção. Então, através dessas ações é que nós devemos refletir sobre isso. Então, sendo assim, por também chamar a nossa responsabilidade. Aqui a gente fala muito dos órgãos de controle externo, e às vezes tiramos o corpo fora e colocamos para o Ministério Público de Contas, para o Ministério Público, quando na verdade órgão de controle externo é essa Assembleia. É essa Assembleia que tem a função constitucional de fiscalizar os recursos públicos, os serviços públicos. Então, senhor presidente, diante dessa situação, nós temos aqui, já tinha agendado, inclusive confirmado aqui em plenário, no dia 12 de setembro, uma audiência pública para tratar de alguns assuntos relacionados à saúde. E o foco principal será a questão do abastecimento do HGE. Então, no dia 12, nós iremos chamar aqui essa empresa que foi contratada e que já recebeu 38 milhões para realizar esse trabalho, o secretário de Estado, o governo do Estado, agora já temos, acredito que há uma semana foi nomeado novo diretor do HGE. Vamos buscar também os profissionais, os sindicatos dos médicos, os profissionais da área de saúde que lá atuam, e pensar como é que esse parlamento aqui, que tem na sua atribuição ser um órgão fiscalizador, pode atuar nesse sentido. Então, repito, um momento como esse parlamento não deve jamais jogar uma cortina de fumaça sobre o assunto que é sério, que não nasceu hoje, mas é que ele pode sim ter solução. E essa solução cabe a todos aqueles que têm um poder na mão, que é o que nós temos, ser cada vez mais um interlocutor com a sociedade. Então, sendo assim, senhor presidente, aqui já deixo aberto o convite a todos para que no próximo dia 12 compareça às 9 horas aqui na Assembleia e a gente possa discutir por um assunto que é tão importante e que, infelizmente, mais uma vez coloca a nossa já tão sofrida Alagoas no cenário nacional. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado João Pereira. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Assembleia. De extrema importância, deputado Rodrigo Cunha, que essa casa efetivamente discuta o que nós estamos constantemente vendo, sendo divulgado na imprensa, não só na imprensa local, mas também na imprensa nacional, o que nos aflige com relação ao Hospital Geral do Estado, HGE. Eu tenho me posicionado com relação ao Hospital Geral do Estado como a única solução do Estado de Alagoas. E talvez por isso, senhor presidente, deputado Rodrigo Cunha, o HGE passe por tantas dificuldades, porque ele é o único equipamento público que atende
a toda a população do estado de Alagoas, a não ser a unidade de emergência do Agreste, com urgência e emergência. Fora isso, isso já foi alvo de promessas nas eleições estaduais, municipais, não só nas mais recentes, mas também nas mais distantes historicamente, o aumento dessa rede de atendimento da capital. Mas não está só aí a deficiência do Hospital Geral do Estado. Nós temos na capital, em Maceió, uma baixa cobertura de saúde básica, baixíssima, baixíssima, isso é histórico também. Além disso, as unidades de pronto atendimento ainda são insuficientes para o atendimento da capital. Então, vai para o Hospital Geral do Estado não só as urgências e emergências, mas também toda sorte de problemas, toda sorte de socorro de saúde da população da capital e do estado de Alagoas como um todo. E vendo toda essa crise pela qual nós estamos vivenciando, e vendo que a gestão do governador Renan Filho vem tentando, inclusive com um ponto futuro, e aqui nós não podemos desmerecer todo o investimento que está sendo feito para desafogar o atendimento da rede pública de saúde, que o HGE, ele faz parte da nossa rede pública de saúde. É o Hospital Geral do Estado, é o Hospital Universitário. E aí nós precisamos, eu acho que é chegada a hora, de deixar de fazer do Hospital Geral do Estado, deputado Rodrigo Cunha, uma bandeira política de um deputado, de um partido político, da oposição ou da situação. É chegada a hora de darmos as mãos e procurarmos juntos uma solução definitiva para o problema de saúde do Hospital Geral do Estado. E nesse sentido, com a mesma preocupação de Vossa Excelência, eu encaminhei para a Comissão de Educação e Saúde desta Casa. Amanhã vai estar recebendo o deputado Francisco Tenório como presidente e toda a Comissão de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, com algumas demandas e algumas preocupações. O seu presidente, o Gesonias, entrou em contato com a comissão e nós vamos estar discutindo amanhã, dentro da Comissão de Saúde, problemas que foram apontados como problemas importantes. E um dos primeiros problemas pontuados pelo Conselho Estadual de Educação é justamente a regulação. E a semana passada, deputado Bruno Toledo, eu tive a oportunidade de conhecer e de fazer uma visita no Hospital Universitário. O Hospital Universitário é um hospital que, além de ser, deputado Ricardo Nezinho, um hospital escola, que forma novos profissionais na área de saúde. Ele é o único hospital de média e alta complexidade do estado de Alagoas. É porta de entrada, é um hospital que é localizado na periferia do estado, né, dentro de no meio, no entorno, seu entorno, da população de vulnerabilidade social. E dentro do hospital universitário, nós precisamos também de investimento. Então, nós precisamos tratar a saúde do nosso estado, não o HGE, não o hospital universitário. Nós precisamos tratar a nossa saúde como rede, como uma rede que precisa atender a nossa população. E nós precisamos dar as mãos. E, para mim, é extremamente difícil, deputado Bruno Toledo, entender como é que nós conseguimos canalizar recursos de investimento para hospitais privados e não conseguimos canalizar esses mesmos recursos, deputado Bruno Toledo, para o nosso hospital universitário, para o nosso Hospital Geral do Estado. É nesse sentido que eu falo em darmos as mãos e não ficar apenas debatendo soluções com base numa manchete de jornal, numa matéria do Fantástico. Porque antes mesmo do HGE ser matéria do Fantástico, nós já sabíamos aqui no Estado pelos problemas que o Hospital Geral do Estado passa. Nós já sabíamos que era necessário um aumento dos leitos. Nós já sabemos que é necessário também incrementar a gestão pública no âmbito da Secretaria de Saúde. Sabemos disso, inclusive, toda a fiscalização que aconteceu pelos órgãos de controle da CGU e da Polícia Federal,
ela remonta de 2014. É contínuo. Então, nós precisamos estruturar melhor a Secretaria de Saúde. Nós precisamos, e aí eu concordo com Vossa Excelência, nós precisamos tratar melhor de gestão e de burocracia, porque uma coisa está vinculada com a outra. E é nesse sentido que eu convoco a todos de dar as mãos, de discutir, de fazer uma frente parlamentar de discussão e de entendimento de toda a problemática do HGE. E conseguir fazer esse acompanhamento, esse monitoramento diário, semanal, por meio desta casa. Então, é esse o trabalho que nós precisamos fazer. Então, o assunto é importante, o assunto precisa ser tratado e a gente precisa também contribuir para que não só esse governo, mas todos os demais governos do Estado, todas as pessoas que detêm cargos públicos, que de uma maneira ou de outra possam contribuir com a melhoria da qualidade do atendimento no Hospital Geral do Estado, que a gente possa alcançar o presente, não repetindo os erros do passado, mas sem esquecer que o investimento no futuro também é de muita importância, porque a saúde é para hoje, mas ela também precisa de políticas públicas de longo prazo. Agradeço ao deputado Jó Pereira, como sempre, fazendo suas pontuações de uma forma extremamente coerente. Aqui, deputada Jó, Vossa Excelência pode ter certeza, e eu tenho certeza que sabe disso, não se trata de chutar cachorro morto, não é isso. O problema do HGE também sei que não surgiu no domingo com a matéria do Fantástico, mas é imaginar que durante todo esse período, pelo menos cada um aqui faz o seu papel. Um dos meus papéis é justamente estar acompanhando a saúde pública do nosso Estado. Então, identificando hoje um momento propício para uma discussão, como Vossa Excelência bem disse, diagnosticar a problemática do HGE, com mais pessoas envolvidas. O quanto mais pessoas deputados estiverem envolvidos, melhor ainda. Quanto mais público isso aqui for, melhor ainda. Quando se diz que a Maceió não tem a cobertura necessária, todo mundo recorre para o HGE, é verdade, mas aí a gente remete a uma outra situação que também falei aqui, da gestão. Eu já fui gestor público. Quando eu estava à frente do PROCON, as pessoas chegavam lá, deputada, para reclamar de batida de carro, chegava lá para reclamar, para pedir separação da mulher, chegava lá para pedir pensão alimentícia. Eu dizia, opa, aqui não, você pode ir ao Detran, você pode ir ao juizado. Por quê? Porque ali não era o local. Então, se chega alguém com resfriado no HGE, tem que se ter uma triagem propícia para que caminhe ao local correto. Agora, é nesse intuito que eu acredito que, se somarmos verdadeiramente as mãos, a gente pode chegar a algum canto. Quanto aos hospitais que são construídos, minha pergunta já foi feita de maneira oficial, já foi feita presencialmente, a preocupação não é na construção. Construir é o mais fácil, mas como é que vai funcionar? O custeio de um hospital é quase o preço da sua construção. Como é que vai ser custeado? De onde é que vai sair isso? Como é? Se eu vou construir, depois eu vou ver no que é que vai ser feito? Não se deve ser assim. Então, por isso é que eu acho que um momento como esse, quanto mais discussão, quanto mais audiências, participações, tem uma amanhã, vai ter uma outra dia 12, a imprensa acompanhando, se busca cada vez mais responsabilizar quem de fato está à frente para que tome atitudes, não para que se encontre apenas o culpado. E repito mais uma vez, como gestor moderno, o governador que quer deixar sua marca como sendo um bom gestor para esse Estado, não é dessa forma culpando a secretária e tirando o corpo fora. Pelo contrário, é dizer, agora deixa comigo que eu resolvo. Então, é nesse intuito que eu ocupei hoje a tribuna, contando com certeza com a colaboração dos senhores. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Bruno Toledo. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, todos que nos acompanham nas galerias, todos os funcionários, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, inicialmente eu queria relatar aos meus pares a primeira reunião que tivemos da comissão externa que acompanha o processo eleitoral da Uncisal. Ocorreu ontem na sede da Uncisal, a presença dos deputados Galba Novaes, deputado Ricardo Nezinho, deputado Inácio Loyola,
deputado Francisco Tenório, deputado Léo Loureiro e eu, com a magnífica reitora, com a comissão eleitoral da UNCISAL e os membros das chapas que concorrem ao pleito. Senhor presidente, eu pude constatar, juntamente com meus pares, que efetivamente a UNCISAL precisa-se de muita atenção dos órgãos de fiscalização. Pasmem os senhores que uma instituição pública que tem um orçamento de 250 milhões de reais por ano, deputado Antônio Albuquerque, são 250 milhões de reais por ano, as decisões para formular um regimento eleitoral são tomadas por eles mesmos. Quando as eleições naturais, que todos participam, tem uma comissão, tem o TRE, tem uma fiscalização da Polícia Federal, tem, enfim, outros órgãos de fiscalização e controle que acompanham essas eleições, e temos prefeitura por aí que não tem nem 10% do orçamento que a UNCISAL gere no ano. E por não ter um ordenamento, por não ter um cronograma, um regimento eleitoral, tudo isso é discutido e resolvido em tempo curto, em situações que muitas vezes a própria comissão fica impedida de trabalhar. Vimos também pouca transparência. Quando chapas que concorrem pedem o direito de democraticamente passar uma mensagem para determinado grupo de alunos, e esse direito é retirado porque com o argumento de que não se pode perder a paz desses estudantes para receber qualquer material por e-mail. Ou seja, os valores do direito ao acesso à informação está menor do que a paz do cidadão em não ver a sua caixa de e-mail recebendo material de campanha. Então esses alunos ficam excluídos do processo, mas têm direito a voto. Tem direito a voto. Isso é preocupante, senhor presidente, em uma instituição pública, como falei, que forma profissionais, que tem um corpo docente capacitado, e um processo eleitoral dessa grandeza ainda carecer de aprimoramentos como acompanhamento, como foi acompanhado pela comissão. Eu tinha dito aqui, no requerimento que fiz da criação da comissão, que haviam denúncias que pessoas que tinham relação com a operação Correlatos tinham influência na comissão eleitoral. Eu quero dizer, senhor presidente, que pelo menos essa constatação eu tenho aqui com o compromisso de falar que me parece que isso não ocorre. Então, com o mesmo compromisso que trouxe esse tema, trago aqui também que esse ponto, senhor presidente, me parece que não é verdadeiro. Essa denúncia que me chegou não é verdadeira. Mas temos outros pontos sensíveis que precisam ser trabalhados. Essa comissão tem responsabilidade. Eu quero me comprometer aqui que amanhã, que é o dia da eleição, eu irei a UNCISAL, como também representando esta comissão externa, estarei na UNCISAL, acompanhando esse processo e torcendo, senhor presidente, que havendo um segundo turno, que tudo indica que terá um segundo turno, esses pontos sejam sanados, que a democracia seja exercida na sua plenitude. Quero aqui agradecer também ao Ministério Público, que tem feito um trabalho de acompanhamento, que tem monitorado. O doutor Jamil tem tido um papel fundamental de acalmar os ânimos, de amenizar a situação. E o que nós queremos é que a universidade saia fortalecida desse pleito, e a Assembleia Legislativa, da manhã de ontem, deu a sua contribuição. Eu queria agradecer a todos os meus pares que estiveram comigo lá na UNCISAL. Pudemos acompanhar de perto a forma que é tratado a eleição. O que eu disse aqui, que com a atitude, senhor presidente, que colocava no chinelo alguns currais eleitorais trabalhados por coronéis no interior, a UNCISAL realmente está no chinelo no quesito harmonia
e no quesito transparência. Então, torcendo que esse mal seja sanado, que o segundo turno a gente já possa atuar para resolver esse problema, é que eu queria parabenizar a comissão e dizer que amanhã estarei lá também acompanhando o processo. Mas assim como o deputado Rodrigo Cunha, senhor presidente, eu não poderia deixar de comentar o momento que Alagoas vive aí acerca das denúncias na saúde, na pasta da saúde do nosso estado. De verdade, nós acompanhamos em noticiário nacional, em programa nacional, algo que já vem sendo relatado aqui, senhor presidente, mesmo que parece que com pouco, que ecoa de forma muito resumida, mas já vem sendo alertado aqui, e que por uma total arrogância, falta de humildade do poder executivo, preferiu se tratar como demagogia eleitoral. Volto aqui a dizer que desde dezembro venho relatando, venho noticiando, venho informando através de ofício ou por questionamento direto aos secretários que compareceram nas audiências públicas acerca do fracionamento, da necessidade de esclarecimento, das ambulâncias que encontram-se parados, e na semana passada que tive aqui relatando sobre o calote que estava sendo dado aos fornecedores, esqueci de mostrar as ambulâncias paradas, mas o Fantástico já fez isso por mim. O Fantástico já mostrou as ambulâncias paradas. Esqueci de mostrar, mas está aqui. O Fantástico já mostrou para o Brasil. E aí, senhor presidente, antes de iniciar minha fala, eu escutei com muita atenção a excelentíssima deputada Jó Pereira falar que o problema do HGE é por ser o único aparelho público de saúde. Eu até compreendo, deputada Jó Pereira, se de verdade fosse apenas a superlotação o problema do HGE. A Vossa Excelência estaria coberta de razão em afirmar que esse é o problema, que é o único instrumento, se o único problema relatado, não só pela imprensa, não só por este parlamentar, não só pelo deputado Rodrigo Cunha, mas pela Polícia Federal e agora pela imprensa nacional, que o único problema do HGE não é a superlotação. E o fracionamento? É problema que é só porque o HGE é a única unidade hospitalar? E o desabastecimento? É porque o HGE é a única unidade hospitalar? Claro que não. Senhor presidente, está faltando luva no HGE. Se há superlotação, realmente nós precisamos de novos aparelhos públicos para resolver a superlotação. Mas e o desabastecimento? Será que com outra unidade hospitalar resolve-se o problema do desabastecimento? Não, nós vamos aumentar o problema. Nós vamos ter mais 2, mais 3 ou mais 10, seja quantas forem as unidades hospitalares, desabastecidas da mesma forma. Porque o problema da saúde não está apenas na superlotação. Falta tudo no HGE, falta seringa, falta luva, como eu falei, para fazer um procedimento mais simples. E este é um problema que está sendo relatado. Temos um problema grave de fracionamento e que nada disso está ligado à única unidade hospitalar, seu HGE. Então, é importante colocar o tema como ele é. A realidade do povo alagoano está muito longe do que é colocado nas peças publicitárias. Está muito longe. A realidade da saúde de Alagoas é a que nós estamos vendo. As prioridades da saúde de Alagoas são essas. É uma cortina de R$29 mil, é um sofá de R$4.500. Essa é a prioridade da saúde de Alagoas. E aí, quando o senhor presidente, teve um ponto que eu preciso destacar. O senhor governador quebra o silêncio. Esse silêncio que já incomodava tanto. O governador agora decidiu comentar. Só que, de forma brilhante, o senhor governador decidiu botar a culpa na imprensa. A culpa da saúde, senhoras e senhores parlamentares, é da imprensa. Olha que coisa. Quer dizer,
fraciona-se materiais, fraciona-se compras, desabastecem as unidades, deixam-se fornecedores quase que fechando as suas portas, e aí a culpa é da imprensa. Senhoras e senhores, não dá, aí não dá. Fica difícil de tratar um tema tão sério com a desonestidade dessa forma. Eu falei, senhor presidente, e volto a repetir. Tem dois viés aí que precisam ser destacados. O governador peca. Ele peca por ação ou por omissão. Eu não estou acusando o governador de pecar por ação, mas ele peca por omissão e já pecou por omissão sim. Porque relatamos sobre isso, tentamos alertar sobre isso, mas o caminho encontrado foi tentar descredenciar, desabilitar o mensageiro, dizendo que era demagogia de quem falava naquele momento. Eu concedo uma parte ao deputado Edival Gaia. Deputado Bruno, agradeço a Vossa Excelência pela parte que me dá e gostaria de dizer que estou nesse momento aqui nem defendendo o prefeito, nem também defendendo nem ajudando esses que alertam e fiscalizam, que no caso Vossa Excelência, o Rodrigo Cunha e muitos do estado de Alagoas, em relação à saúde. Em relação à saúde do estado de Alagoas, ela não é muito diferente de nenhum lugar do Brasil, a qualidade. Se Vossa Excelência depois disser isso, não justifica, e eu sei que não justifica, lógico. A população precisa ser atendida, não pode faltar material, e o HGE, que é superlotado, que não cabe ninguém, e não só é culpa, podemos dizer, do governo ou das que faz o HGE, porque a desorganização é geral. O que se atende no HGE, pessoas que vêm do interior do estado, que podiam ter ficado lá, para ser resolvido lá, e não se resolve, e vem para o HGE, só a título de ilustração, tem um amigo meu que foi operado no HGE, jogou futebol comigo, e eu soube que ele estava no HGE. Muito mal, fui lá, cheguei lá, já estava operado, e graças a Deus está bem, mas o que ele teve podia ter sido operado em Palmeira dos Índios, mas precisaram trazer aqui para o HGE. E isso, o que é que acontece? Aqui se tem material, duplica, porque a pessoa faz uma estimativa de material para certa quantidade, para atender essa população que já tem mais ou menos uma noção. Mas o interior, quando desorganiza, que não estou botando culpa em prefeito, não estou botando culpa, eu acho que isso é geral. A gente está sufocando o HGE de Maceió, da nossa capital, e às vezes a gente fica colocando a culpa só no secretário. O secretário Cristo, ele entrou agora, novo, competente, tenho certeza que vai resolver essa questão da saúde, que precisa ser resolvida. Eu não quero em momento algum dizer que Vossa Excelência está errado, não, muito contrário, o senhor está certo, tem que fazer o pronunciamento, tem que mostrar o caminho para que a população fique sabendo e a gente possa alertar o governo. Mas essa culpa, eu acho, no meu entendimento, que ela tem que ser dividida, não só com o governo do estado, mas tem que ser dividida com todos que fazem a política no estado de Alagoas. Mas parabéns de Vossa Excelência pelo discurso, e quero dizer que não discordo do seu discurso. Concordo também, mas só dizendo que a culpa não só é do governo do estado, ela é geral, no meu entendimento. Muito obrigado. Agradeço, deputado Edival Gaia. Quero dizer que nunca fiz a política, deputado Edivaldo, quanto pior, melhor. Mas é importante destacar que o secretário Cristo não recebeu nenhum voto. O secretário Cristo é indicação. E, obviamente, precisa se cobrar do gestor maior que recebeu o voto do povo alagoano e, obviamente, precisa ser cobrado. Eu torço, assim como Vossa Excelência, pelo sucesso da gestão do secretário Cristo. O secretário não recebeu nenhum voto, o secretário é indicação política. Então,
Precisamos fazer essa cobrança, mas nunca torcendo pelo pior melhor. Jamais torcendo. Nós queremos que o nosso Estado avance e é isso a minha torcida também, deputado Edival Gaia. Deputado, só Sim, em relação às ambulâncias, é o seguinte, eu não tenho conhecimento, Vossa Excelência tem muito mais conhecimento do que eu, que está acompanhando. Mas, às vezes, a gente tem que olhar se o custo-benefício daquelas ambulâncias que estão ali quebradas, vale a pena mandar consertar, ou se é melhor comprar outra e futuramente fazer um leilão daquelas. Então, essas coisas nós temos que olhar, para às vezes a gente não está falando, e às vezes não é aquela realidade. Mas eu não estou por dentro, eu só estou dizendo isso como alerta, para que a gente possa falar as coisas com certeza. É verdade, deputado Edival Gaia. E eu queria, pegando a reflexão de Vossa Excelência, vamos analisar da seguinte forma. Imagine, deputado Edival Gaia, Vossa Excelência é um empresário dono de uma oficina mecânica. E aí Vossa Excelência tem em seu estabelecimento 15 ambulâncias do Estado paradas, ocupando todo o seu estabelecimento. Se chegar um novo cliente, Vossa Excelência naturalmente não vai poder atender, porque tem uma ambulância parada lá de um outro cliente, que é o Estado de Alagoas. E aí Vossa Excelência não é comunicado que aquelas ambulâncias virarão sucatas. Vossa Excelência é chamado para receber essa ambulância e esperar para realizar um serviço. Imagine se Vossa Excelência, o empresário, depois de 7, 8 meses, recebe a notícia do como Vossa Excelência está querendo dizer. Não, agora economicamente não vale mais não para o Estado. Vamos agora jogar essa ambulância no mato e comprar uma nova. Como é que ficaria Vossa Excelência? Então, antes de fazer uma reflexão desta forma, econômica e fria, precisa se pensar no lado do empresário que recebeu essa ambulância, está lá. Não dá para pensar dessa forma, deputado Edival, sem uma visão mais ampla da situação. Uma visão unilateral realmente fica constrangedor. Senhor presidente, antes de encerrar, eu ainda gostaria de ouvir a deputada Jó Pereira. Deputado Bruno Toledo, eu acho que Vossa Excelência não entendeu corretamente o que eu coloquei. O único problema do Hospital Geral do Estado não é a superlotação. Inclusive, eu pontuei que um dos gargalos para que o Hospital Geral do Estado chegue à situação que está hoje é a regulação. E o desabastecimento, com certeza, é um dos problemas do Hospital Geral do Estado, ocasionado muitas vezes, inclusive pela superlotação. Fruto da falta de regulação, fruto da falta de regulação adequada, fruto, inclusive, de uma demanda que ele atende que não é dele, né? E aqui eu gostaria de pontuar, porque quando a gente diz, e ouve do deputado Rodrigo Cunha, que a unidade básica de saúde, o HGE deveria direcionar as pessoas que lá aparecem para o local apropriado de atendimento, talvez isso seja muito mais adequado fazer dentro da instância do PROCON. Mas o HGE, ele sequer, e aí citando a capital do Estado, ele sequer tem para onde direcionar. Se não tem cobertura de unidade básica de saúde, né? Se não tem cobertura dentro da capital, então fica difícil. E aí eu gostaria de colocar que esse problema, eu não estou colocando responsabilidade nem apontando culpas. O meu posicionamento é que o Hospital Geral do Estado, assim como a saúde pública, ela é o nosso sistema de saúde pública. O meu, o do senhor, o do prefeito da capital, o do prefeito dos outros 101 municípios alagoanos, o do governo do Estado, do secretário, o dos deputados federais e dos senadores. Nós somos responsáveis por esse sistema único de saúde pública no Estado de Alagoas e precisamos dar as mãos conjuntamente, deputado Galba, para apoiar esse sistema que nós temos, independente do hospital ou do equipamento de saúde ser do município, ser do Estado ou do governo federal aqui em Alagoas. Nós precisamos entender o sistema de saúde de Alagoas como um único sistema. E aqui eu gostaria de colocar meu posicionamento, porque nós só temos um hospital de urgência e emergência na capital,
Nós só temos, deputado Sérgio, um hospital de média e alta complexidade, que é o hospital universitário público, eu estou falando. Então, já é um sistema pequeno. E se nós formos dividir esforços no financiamento desse sistema, fica ainda muito mais difícil de alcançarmos a saúde que o alagoano merece. Porque hoje, deputado Bruno Toledo, inclusive numa visita que a Comissão de Saúde fez há 1 ano e meio atrás ao Hospital Geral do Estado, nós tivemos a oportunidade de verificar que é no Hospital Geral do Estado que são feitas diversas cirurgias eletivas, inclusive. O Hospital Geral do Estado tem servido, apesar de ser de urgência e emergência, tem servido também como atendimento de média e alta complexidade. E aqui eu gostaria de pontuar, na minha linha de raciocínio, na parte anterior, durante a visita ao Hospital Universitário, presidente, eu achei muito interessante uma colocação que foi feita, porque nós aqui na capital, para atender o Estado como um todo, nós temos 2 CACONs. E aqui eu estou de posse dos custos econômicos e sociais do câncer, e é um tema que a gente vem debatendo durante todo esse mandato. Um é no Hospital Universitário, né? Nós temos o CACON da Santa Casa e o terceiro, que é o do Hospital do Açúcar. O único CACON, deputado Dudu Holanda, que atende pronto atendimento é o do Hospital Universitário, apenas 12 horas. E o que é que isso interfere no atendimento do HGE? As pessoas que passam por um tratamento de oncologia, e a isso nós sabemos que eu acho que várias pessoas, se não todas as pessoas, têm um conhecido ou alguém que já passou por esse tratamento. Nós sabemos que essas pessoas, deputado Bruno Toledo, às vezes têm muitas intercorrências no decorrer do tratamento que precisam de um atendimento hospitalar, seja para amenizar a dor, seja para tratar uma consequência do tratamento oncológico. E a Santa Casa, o Hospital do Açúcar e o Hospital Universitário não têm portas abertas 24 horas para atender essas pessoas das consequências do tratamento oncológico. Onde é que essas pessoas vão resvalar, deputado Ricardo Nezinho? No Hospital Geral do Estado. Não é o local adequado. E no dia que eu fiz a visita no Hospital Universitário, deputado Bruno Toledo, eu fui informada que na manhã deste dia, o dia amanheceu com 26 pacientes oncológicos que foram atendidos pelo Hospital Geral do Estado, de responsabilidade 19 da Santa Casa e o resto do Hospital Universitário. Então, nós temos que enxergar o HGE como solução e não como problema, efetivamente, mas e para ele ser uma solução, nós precisamos dar as mãos e socorrer o HGE em todos os sentidos. O meu muito obrigada pelo aparte, concordo com Vossa Excelência quando fala do fracionamento das licitações, mas é um problema histórico. E por ser um problema histórico, que vem de gestões inclusive anteriores, nós precisamos saber onde é que está a raiz desse problema. Nós precisamos identificar essa raiz. E aqui eu estou colocando a necessidade da Comissão de Educação e Saúde de adentrar nessa problemática e ajudar a fiscalizar, junto com o Conselho Estadual de Saúde, que é o controle social da saúde do nosso Estado, a fazer esse encaminhamento e vencer esse obstáculo burocrático da gestão da saúde do nosso Estado. Obrigado, deputada Jó Pereira. De verdade, o fracionamento é um problema histórico que agora este governo institucionalizou. Esse governo, os volumes de fracionamento subiram de forma exagerada. Obviamente, eu já tratei sobre esse tema em aparte ao deputado Isnaldo Bulhões, e trago isso de forma extremamente honesta e tranquila. Nós temos uma lei 8666, que é uma lei fracassada. É uma lei que não mais atende ao serviço público, uma lei que precisa ser imediatamente modernizada. Mas uma coisa é tentar se destravar a saúde de algumas formas, outra coisa é comprar até bolsa de sangue para o hemoal
de forma fracionada. Os volumes, senhor presidente, que estão sendo tratados é que não cabem mais. E, deputada Jó Pereira, eu concordo com Vossa Excelência. O HGE é a solução dos problemas. Uma pena que o governo que Vossa Excelência defende não pensa dessa forma. Eu queria que o governo ouvisse mais a Vossa Excelência, porque o governo que Vossa Excelência está defendendo é o governo que desorganizou a rede hospitalar, é o governo que atrasa o PROHOSP, o PROMATER, PROVIDA. É esse mesmo governo que Vossa Excelência defende, é o governo que desorganiza, que deixa o HGE superlotado, quando acaba com a capacidade dos municípios em organizar a sua saúde. Nós sabemos da dificuldade da saúde pública do município, que obviamente, senhor presidente, tem município que passa 30% do seu orçamento para a saúde. Mas aí o governo do estado faz o favor de cortar os convênios com os municípios. O que é que acaba acontecendo? O município não tem condições de atendimento. Aconselho a parte do deputado Ricardo Nezinho. Obrigado, deputado Bruno, por ceder-se à parte. Haja vista, e agradecer ao presidente por estarmos extrapolando o horário. Mas eu quero até entender a sua posição como um parlamentar de oposição, a Vossa Excelência e o deputado Rodrigo Cunha, que realmente o papel de um deputado de oposição destacado tem que ter uma visão mais macro, às vezes em determinadas críticas, a gente até entende, mas eu quero parabenizar a deputada Jó Pereira, quando ela fala que é importante sim resolver o efeito, mas é necessário e é fundamental resolver a causa. Quando se trata de um paciente, a febre é o sintoma, é o efeito, mas o mais importante é saber a causa da doença. E eu tenho certeza que uma dessas causas dessa doença é a regulação. Com certeza, o Hospital Geral do Estado, o HGE, realmente ele fica superlotado. E, sem sombra de dúvida, essa visão, não só uma visão míope ou localizada em cima do HGE, que se possa resolver o HGE se resolve a saúde do Estado de Alagoas, que quem tiver nesse pensamento, que eu sei que não é o pensamento de Vossa Excelência, não está fazendo nada. Tanto é que, estrategicamente, o governo do Estado está construindo com recursos próprios. É importante até destacar recursos próprios, porque numa crise nacional como aqui se está, a gente vê os governadores todos com o pires na mão ao governo federal. E a gente perceber com recursos próprios, de uma forma estratégica, o governo está construindo o Hospital da Mulher, o governo está construindo um hospital metropolitano, o governo está construindo hospitais regionais. Para quê? Realmente isso vai ajudar, deputado Bruno, deputado destacado da oposição, para que se possa realmente colocar, não ter essa forma de superlotar o Hospital Geral do Estado. Então, esse é um dos pontos. Sem sombra de dúvida, eu acho que é importante salutar e ver, deputado Bruno, essas críticas, às vezes, do desabastecimento que acontece nos hospitais, não é só no estado de Alagoas, e é em todos os estados da federação. Mas a gente não pode se acomodar com isso, tem que realmente resolver. Eu quero lhe parabenizar pela sua forma comprometida de estar podendo destacar isso. Mas também a gente tem que destacar também que a preocupação do governo do estado, e é uma coisa inédita, o secretário de saúde sai de seu gabinete, isso nunca aconteceu, está indo despachar lá no Hospital Geral. Isso é uma forma, eu sei que não precisava, mas isso aí é uma forma até simbólica de mostrar a preocupação que os deputados, tanto de oposição como Vossa Excelência, deputado Rodrigo, como deputado da bancada, que o governo do Estado também tem em relação ao Hospital Geral do Estado. Então, aqui na tribuna, a gente sempre questionou
sobre a questão das ambulâncias do SAMU. E amanhã, na cidade de Arapiraca, o primeiro lote de ambulâncias do SAMU, 20 ambulâncias do SAMU, novas, compradas com recursos próprios, está sendo entregue amanhã ao município de Arapiraca. É importante, sim, a presença amanhã do governo nessa entrega das ambulâncias, como está fazendo na cidade de Arapiraca, como também está sendo entregue um helicóptero aeromédico, também amanhã na cidade de Arapiraca, para servir o Estado. Então, são conquistas e aquisições que é importante destacar com recursos próprios, que está acontecendo no governo. Existe, deputado Bruno, algumas questões que têm que ser resolvidas, por mais que a gente entenda, e Vossa Excelência não gosta de dizer que são questões históricas, mas são históricas, e assim também dizer que não é só do Estado de Alagoas, mas é em todo o nosso país, mas que o Estado de Alagoas, de uma forma comprometida, o governo Renan Filho, de uma forma comprometida, está dando avanços em menos de 3 anos. Então, gargalhos tem, é importante ser destacado aqui. É importante também se usar a tribuna aqui para dizer que essas ambulâncias que estão obsoletas, que estão aí em oficinas que quebram e com 10 quilômetros elas voltam, consertam e elas voltam a quebrar de novo. Temos aí aquisição de ambulâncias novas, está sendo todo reaparelhado o transporte de SAMU, tudo com recursos próprios. Ou seja, o governo, se assim pudesse analisar numa visão de oposição, se eu pudesse assim falar, mas no mínimo eu poderia imaginar que é um governo que em sua gestão está preocupado sim com a saúde do Estado de Alagoas. Estamos vendo avanços e grandes avanços. Então, dessa forma, finalizo agradecendo pela parte e destacando mais uma vez a sua atuação como parlamentar no Estado de Alagoas. Muito obrigado. Deputado Ricardo Nezinho, eu queria parabenizar Vossa Excelência, porque defender o indefensável realmente deve ser algo muito difícil de fazer. Tem algo, deputado Ricardo, que eu não gosto de fazer. Vossa Excelência disse que tem uma coisa que eu não gosto de dizer. Tem só uma coisa que eu não gosto de dizer. O que eu não gosto de dizer é mentira. É isso que eu não gosto de dizer. O resto eu luto, deputado Ricardo Nezinho, pelo direito de todos falarem até o que eu discordo. Esse sim é a minha linha. Vossa Excelência acredita que eu trato esses temas por ser oposição. Eu quero dizer que Vossa Excelência que eu não trato essas bandeiras importantes para o nosso Estado como bandeira de oposição ou de situação. Ora, eu tenho trabalhado e votado aqui com o governo em diversos momentos. Vossa Excelência sabe quem é o relator do projeto de aumento dos salários dos servidores? Sou eu. Vossa Excelência sabe que tenho votado, inclusive pelo empréstimo que o governo acaba de adquirir. Votei a favor. Eu não tenho oposição ao meu Estado, deputado Ricardo Nezinho. Eu tenho posição. O que eu tenho aqui é posição. Nem situação, nem oposição. O que eu tenho é posição. Eu tenho tratado isso com muita seriedade. E esse engodo de recursos próprios precisa ser expurgado desta casa. Recurso próprio, como se o governador tirasse o bolso dele e investisse? Ou como se a máquina do Estado de Alagoas produzisse dinheiro? Isso é recurso dos impostos do povo alagoano, que esta casa dobrou recursos para o FECOEP. Os recursos estão sendo custeados, essas unidades que Vossa Excelência traz, são recursos do FECOEP, recursos do povo alagoano. Vamos acabar com esse engodo de que é recurso próprio, que é recurso de não sei o quê. Recursos dos impostos do povo alagoano. O Estado de Alagoas, pelo que eu saiba, ainda não produz dinheiro. Essa é a realidade. Concedo, senhor presidente, também uma parte ao deputado Antônio Albuquerque. Deputado Bruno Toledo, eu já inicio agradecendo a Vossa Excelência a parte que me concede. E dele não posso deixar de fazer uso também para elogiar o seu comportamento, o seu destacado
trabalho como parlamentar em Alagoas. É fato que toda essa discussão, ela enseja uma reflexão. E quando a gente vai ficando assim um pouco mais experiente, para não dizer mais velho, começa a ver as coisas se repetirem. Não apenas o discurso do que defende o governo, mas também o discurso do que acusa o governo. Eu quero, inclusive, já agradecer ao presidente que, em face da relevância da discussão, nos permite adentrar ao tempo reservado à ordem do dia. Mas é que, sinceramente, eu não consigo deixar de trazer também a minha opinião. Até porque, como disse há pouco, repito, já assisti isso tantas vezes. Na verdade, a coisa mais difícil que nós vamos conseguir na nossa atividade política é transformá-la numa atividade onde o exercício da disputa se dê apenas nos momentos reservados às eleições. Nós temos, sem dúvida nenhuma, nós somos integrantes da atividade com maior índice, com maior percentual de canibalismo que eu tive o direito de conhecer. A política está tão desmoralizada na sua essência, ela vem tão desconsiderada pela população, que eu não quero crer que alguém se sinta assim, completo, feliz, pelo exercício da atividade política. Eu não sei se alguém, senhor presidente, senhores deputados, meus colegas, deputada Jó, se alguém consegue fazer assim uma reflexão responsável, imparcial, se alguém consegue se regozijar, de extravasar alegria e felicidade pela atividade político-partidária. Pois ela é de um canibalismo irracional. É uma coisa que tira de qualquer cidadão, ao menos tem me tirado de muito, o incentivo para a prática dessa atividade. Porque os ânimos na atividade política, deputado Bruno, parecem estar sempre acirrados. Aqueles que utilizam a tribuna, os parlamentos, com voz mais branda, ou os que fazem aos gritos, como infelizmente tenho visto muito através da TV Câmara no Congresso Nacional. A irracionalidade parece que toma conta de uma forma que tira dos homens, inclusive em determinadas oportunidades, a noção de ridículo. Eu queria dizer a vossas excelências que essa questão da saúde pública em Alagoas ou no Brasil, ela será sempre um tema que precisa ser cuidado e tratado, deputado Ricardo, com absoluta responsabilidade e com muito zelo. Mas ela não pode ser, nos seus acertos ou nos seus equívocos, atribuídas de forma frontal ao seu gestor principal. Porque ela é uma atividade que envolve, entre tantas outras coisas, uma questão absolutamente importante, que é a mão de obra, que vai do motorista da ambulância ao que tira a maca com o paciente, ou ao médico, que é o mais importante nessa cadeia. E é impossível que o gestor, sendo o governador, o prefeito ou presidente da República, tenha condição de, com gestão pura e simples, com os limites que lhes são impostos pela própria legislação vigente, um controle para oferecer um serviço de qualidade como o ser humano precisa, necessita e merece. Não dá, senhor presidente, para não fazer, deputado Bruno Toledo, uma reflexão acerca desse tema. E eu falo isso de cátedra, eu falo isso porque devo ao Espírito Santo de Deus o meu guia e o da minha família, e à saúde pública de Alagoas, a vida do meu filho Nivaldo. O meu filho foi vítima de um atentado brutal, sofreu 5 tiros e foi salvo, eu não tenho dúvida, pelo Espírito Santo de Deus, mas em função
senhor presidente, de que a saúde pública do meu estado, falida ou não, ali estava de plantão para socorrê-lo. E o socorro foi tão eficaz. Os médicos que ali se encontravam eram tão competentes que lhes foi permitido várias cirurgias que conseguiram, posso assim dizer, trazer o meu filho de volta à vida. E eu quero dizer mais. Eu não sei se as estatísticas são verdadeiras, eu não saberia sobre elas discorrer com uma perfeição matemática, mas eu posso garantir, deputado Bruno Toledo, que a unidade de emergência de Arapiraca já salvou milhares e milhares e milhares e milhares de vidas na minha Alagoas, na nossa Alagoas. Porque era impossível, por exemplo, que o meu filho Nivaldo, o deputado Galba, tivesse sobrevivido se ele tivesse que ter sido socorrido para Maceió. Então aqui, na minha forma de leigo, mas obedecendo uma coisa que para mim a gente não pode dispensar quando avalia qualquer circunstância ou qualquer situação, a lógica nós não podemos de forma nenhuma dispensar. Eu acho que só se minimiza o problema da saúde pública de Alagoas, e vamos falar de Alagoas, porque eu acho que isso deveria ser utilizado no resto do Brasil, se nós regionalizarmos o sistema de atendimento de urgência e emergência nesse estado. Quando você viaja, quando você socorre, você viaja contra o tempo e é contra o paciente. Então é impossível que a gente queira que a unidade de pronto-socorro da capital, a única de Alagoas, possa absorver com resultados eficazes a demanda que para ela se dirige cotidianamente. Então, quando eu vejo que o governo, eu nunca deixei aqui, por exemplo, de trazer os meus parabéns ao governador Ronaldo Lessa, pela iniciativa absolutamente louvável, pelo tino administrativo apurado e pelo acerto de construir em Arapiraca uma unidade de emergência para o Agreste, que passou a ser, deputado Ricardo, do sertão, do Agreste e de toda aquela região. Quando eu vejo que o governo de Alagoas começa a construir com essa perspectiva alguns outros hospitais, quando vejo que há pouco tempo nós participamos do lançamento da construção de um outro hospital que vai atender em uma outra direção, numa outra localização na capital, quando vejo a construção do Hospital da Mulher, quando imagino que vai ter a construção de um hospital em Porto Calvo, eu entendo que ao menos os primeiros passos estão sendo dados. A aquisição de ambulâncias, eu já vi governador, para mim não é novidade. Eu já vi governador dirigindo ambulância em Alagoas, entregando nas cidades, em várias cidades. Governador comprar ambulância e distribuir não é novidade nenhuma, mas é um equipamento de saúde também importante para atender a demanda daqueles que não têm condições próprias, pessoais, para o seu próprio socorro. Quando eu vejo, olha, por que é que eu não me chamo aos olhos, não me salta, não acho um grande feito a aquisição de ambulâncias? Porque eu, como deputado, já andei com 15, 20, distribuindo de cidade em cidade, comprada com meu dinheiro. Já fiz isso há muitos anos atrás. Então eu entendo, está ali o deputado Galba, que tem um instituto, e eu doei uma ambulância para o instituto dele. Eu acho que nós não podemos desmerecer o gesto, deixar de entender que isso é, efetivamente, alguma coisa que vem também em favor da população com menos condição financeira. E eu não faço aqui, deputado Bruno, eu nunca me sentei na Assembleia Legislativa como bancada de governo ou de oposição, porque o meu mandato não tem dono. E se alguém é dono desse meu mandato, que já é o 6º, é a população que votou em mim. Eu tenho relações políticas com o governador, eu tenho o compromisso de apoiar o governador na proporção que ele me apoie, porque política e relações na vida se faz em via de mão dupla. Mas eu aqui na Assembleia jamais vou ocupar a tribuna para defender o indefensável. Entendo que se há um equívoco imenso nesse instante,
é misturar a má gestão de uma secretária ou de um secretário, seja de que órgão, seja de que secretaria for, com o que está acontecendo hoje no HGE. Que não é de hoje, é de ontem, é de antes de ontem. E que isso não justifica que não sejam evitados esforços direcionados, que não sejam evitados esforços determinados e determinantes para resolver. Porém, não pode ser feito de forma atabalhoada. Esse desabastecimento não é justificativa, ninguém tem como justificar isso. Desabastecimento de determinados materiais numa unidade de emergência, no hospital de emergência, não pode e não tem justificativa que seja plausível. Fracionar compras, também não. Agora, jamais eu me sentiria com autoridade política, com autoridade moral, de acusar, por exemplo, o governador do Estado, seja ele meu aliado ou adversário, por ato praticado por esse ou por aquele secretário. O que nós precisamos entender é que alguns avanços estão absolutamente postos. O governo que aí está tem acertado muito. Errou, claro que errou também. Os erros são inerentes e naturais aos seres humanos. Eu ainda não consegui, deputado Marcelo Vitor, conviver aqui na terra com a perfeição. Ela é impossível. E me faz assim ter uma série de reflexões. Deputado Bruno, são tantas as interrogações que me chegam. Quando eu começo a conversar com alguém que acha que é mais sabido, mais importante ou é perfeito do que o resto do mundo, que confesso aqui com os meus mais de 50 anos, fico pensando, sabe o quê? Rapaz, esse rapaz ou essa pessoa não sabe de nada ainda. A perfeição, ela não é possível. Agora, eu disse aqui outro dia, não sei nem como é que fui interpretado e estou com zero de preocupação. Porque eu ouvi aqui vários deputados me dizerem que foram recebidos de forma até, de certa maneira, deselegante pela secretária que está agora acusada dos desmandos. Que quando chegava um deputado, um político, nas proximidades da secretaria, ela dizia, não atenda esse tipo de gente aqui. Olha, esse tipo de gente aqui, não atendo. Por quê? Porque já estava ali simbolizado que estaria chegando alguém com desvio de conduta de fraturas expostas. Eu nunca fui lá, não sou de secretaria nenhuma. Mas ouvi vários deputados me reclamarem aqui. Eis que agora, dias depois, acontece isso tudo. Então, que ela seja responsabilizada e que as coisas não se misturem. Para que misturar isso? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Se o HGE tem problema, que sejam vistos de forma pontual pela administração, a questão do HGE e se busque minimizar aquela situação. Porém, nisso não pode jamais ensejar um discurso político capaz de querer responsabilizar ou, sequer, assim, manchar uma administração que, diga-se de passagem, vem merecendo a credibilidade da população alagoana, vem bem, e a nossa torcida é para que isso melhore. Eu quero dizer mais, eu acho que essa situação não pode, de forma nenhuma, ser transformada numa bandeira política. Contudo, entendo que é importantíssimo que a Assembleia Legislativa se manifeste, que a Assembleia Legislativa cobre, até porque esse é o seu papel. Mas é preciso, como disse a Jó, que todos se deem as mãos no sentido de ver como é que faz alguma coisa que possa contribuir com a equação do problema. Quando eu ouço, por exemplo, alguém dizer que o secretário de Saúde foi despachar as atividades da secretaria lá no HGE, cá comigo eu fico preocupado. Porque isso não é, mas nem de longe, uma atitude que mereça o meu aplauso, porque eu acho que lá o secretário vai produzir pouco, não, vai produzir zero. Pelo contrário, vai deixar de produzir. E eu nutro pelo atual secretário respeito, consideração. Acho que é um sujeito competente, que vai dar resposta, que está muito bem intencionado e que acredito no trabalho que ele pretende realizar. Agora, deixar a secretaria para ir para o HGE, na minha opinião, é uma atitude absolutamente equivocada. Deputado Bruno, não vou me cansar nunca de dizer que Vossa Excelência é uma das revelações positivas da política alagoana, sobretudo no Parlamento.
nutro não apenas o meu respeito, mas a minha admiração pela sua atuação como parlamentar. Mas me permita, não devemos misturar essas questões administrativas com as consequências de um hospital superlotado pela falta de infraestrutura que, diga-se de passagem, o governador vem dando sinais concretos de que busca fazer essa regionalização da saúde, sobretudo na questão da urgência e da emergência. Muito obrigado a Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Antônio Albuquerque. Também, como Vossa Excelência, torço que a unidade de emergência do Agreste continue salvando mais vidas, mas na fala de Vossa Excelência eu consegui em alguns momentos extrair que Vossa Excelência reconhece os erros que existem nessa política de saúde. A diferença, deputado Antônio Albuquerque, é que o excelentíssimo senhor governador, que eu acredito que deve estar andando muito com o Lula e deve estar pegando algumas manias do Lula, porque o governador opta por jogar a responsabilidade na mídia, ao invés de cobrar dos seus subalternos soluções dos problemas e reconhecer os problemas que existem. Ou seja, naquele lulês que nós estamos acostumados, não sei, não vi, não sei quem é, nunca conheço, o governador opta por botar a culpa na mídia, ao invés de cobrar dos seus subalternos uma resolução do problema. E isso eu pontuei aqui. Mas, senhor presidente, agradecendo a extensão e pela relevância, eu também concedo a parte ao deputado Rodrigo Cunha. Ronaldo Medeiros, deputado Ronaldo Medeiros. O deputado Rodrigo tinha solicitado primeiro, senhor presidente. Por isso, primeiro, o deputado Ronaldo Medeiros, depois o deputado Rodrigo Cunha e, em terceiro lugar, a deputada Jó Pereira. Eu gostaria de tornar ciente que nós já estamos há 38 minutos dentro do horário da ordem do dia. Mas eu não gostaria de interferir e cercear o direito à palavra dos deputados Ronaldo Medeiros, Rodrigo Cunha e deputada Jó Pereira. Agora, peço objetividade nas colocações para não ficarmos aqui por mais uma hora a ouvirmos. Eu sei que o expediente é palpitante, eu sei que a matéria é importante, mas paciência, vamos utilizar o limite de 3 minutos, por favor, nas intervenções de agora em diante. Obrigado pela compreensão. Senhor presidente, eu serei breve e serei rápido. Eu ouço, né, o deputado Bruno, claro, a oposição ela tem que buscar mesmo defeito, muitas vezes problemas, onde muitas vezes não tem, não quer dizer que o HGE não tenha. E eu dizia sempre, deputado Bruno, no INSS eu dizia sempre, nós atendemos lá, deputado Chico Tenório, por dia, em torno de 10 mil pessoas no INSS. Aí saía 1, 2, que às vezes ou era mal atendido, ou não conseguia aquilo que ele pensava que ia ter no INSS. Isso sai na mídia, os dois, ó. Aí o servidor, mas Ronaldo, você está reclamando, nós atendemos bem. Eu sei, dos 10 mil, 2 que foram mal atendidos é o que vai sair. Os 9 mil, deputado Ricardo Nezinho, que foram atendidos bem, não sai uma linha, não sai uma linha. Assim também, vamos aqui no HGE, vamos ver aqui. Estatisticamente, eu vou acompanhar, eu solicitei ao secretário, quantas vidas foram salvas aqui. E são salvas agora, nós estamos aqui, quantas vidas estão sendo salvas agora? Essas, ninguém vai falar. No nosso mandato, da mesma forma. A gente vem aqui todo dia, quase todo dia nós estamos aqui, estamos trabalhando. Se a gente, por algum motivo, fizer algo, uma vírgula, tudo aquilo de bom que a gente fez é esquecido, o que vai sair, deputado Marcos Barbosa, é aquela parte negativa. Mas isso, infelizmente, faz parte. Amanhã, 20 ambulâncias, Maceió, 4 ambulâncias, São Miguel 1, Coruripe 1, Viçosa outra, Atalaia outra ambulância, 3 em Arapiraca, vão ficar em Arapiraca, 2 em Santana do Ipanema, Olho d'Água, Dalmira, Inhapi, Ouro Branco, Cacimbinhas, Pão de Açúcar e Palmeira dos Índios. 190 mil aproximadamente custou cada ambulância dessa. Foram entregues 20
20 que o nosso vice-presidente representou tão brilhantemente a Assembleia na entrega aqui, ali na Orla. Mais 20 serão mais de 150 ambulâncias que o governo está comprando e tem que se falar com recursos próprios. Porque o Rio de Janeiro não tem recurso próprio nem para pagar a folha de pagamento. Sergipe aqui atrasou, aposentado, o pagamento de aposentado. Rio Grande do Sul atrasou. Quando nós falamos com recursos próprios, que tem um gestor que está fazendo uma gestão séria, uma gestão competente dos recursos próprios, está economizando e utilizando aonde tem que utilizar. Amanhã em Arapiraca se entregue um SAMU helicóptero, veja só, um SAMU para fazer o atendimento da população carente de helicóptero. Quando é que a gente pensa num Brasil que discute pagamento de salário, que discute aí, muitas vezes, falta do básico, e aqui em Alagoas tem problemas? Temos problemas sim. E a oposição está no papel dela, claro, está no papel dela, deputado Ricardo. De falar é bom porque é isso. E esse discurso da saúde daqui a uns dias, para o ano, com a inauguração dos hospitais que hoje estão sendo construídos, vai melhorar. Mas a questão do HGE, se as cidades não investirem no programa da família da saúde, sobra para o HGE. Marcel tem 30% de cobertura, deputado, 30% de cobertura. Então é importante, Vossa Excelência faz um papel importante na oposição, mostrando, denunciando, mas nós temos que mostrar que com recursos próprios do governo do Estado, porque antes, Rio de Janeiro foi com a cuia, literalmente, pedir dinheiro para fazer pagamento de funcionários públicos do Estado, no Rio de Janeiro. Eu vendo aqui a Folha de São Paulo agora aqui, deputado, lendo aqui, o Rio, um caos. E não é só na saúde pública, não. É um caos geral, Rio Grande do Sul outro. Então, eu concluo, senhor presidente. Vossa Excelência está ficando já vermelhinho aí, deve estar com raiva de mim porque eu estou demorando muito, mas é um tema que me emociona, e não falo aqui como governo, eu falo aqui mostrando a realidade dos fatos aqui de Alagoas. Um governo sério, um governo competente, um governo que está investindo em áreas onde nunca foram investidas. E parabéns a Vossa Excelência, que isso ajuda, e eu tenho certeza que o que Vossa Excelência fala aqui, a parte que o governo enxerga que é verdade, ela está sendo adotada todas as providências para que isso não ocorra mais. E muito obrigado pela parte. Agradeço, deputado Ronaldo Medeiros. Verdadeiramente, deputado, o INSS não é perfeito. Na verdade, sequer ele é bom. Haja vista os usos políticos que têm sido feitos no INSS constantemente. Temos, por exemplo, a aposentadoria da Dilma, que passou na frente de todo mundo lá do INSS. Então, realmente não é um bom exemplo o INSS. Mas Vossa Excelência aqui fala aqui na casa que vai começar a fiscalizar, que vai começar a acompanhar os números. Eu solicito Vossa Excelência que de fato faça isso, deputado Ronaldo Medeiros. Faça isso, porque Vossa Excelência, que tem mania de trazer para essa casa, acreditar que esta casa é a casa de Mário Guimarães, eu quero lembrar que essa casa é a casa de Tavares Bastos. Então, Vossa Excelência, que gosta de confundir a casa de Tavares Bastos com a casa de Mário Guimarães, de fato é necessário que se faça esse papel de fiscalização do Executivo. Tenho certeza que Vossa Excelência irá contribuir muito com essas discussões. Concedo a parte ao deputado Rodrigo Cunha. Bem, agradeço ao deputado Bruno pela parte. E é interessante como um tema de grande debate como esse, às vezes é encarado como uma forma oposicionista, né? Então, um tema que é de utilidade pública, de necessidade de cada parlamentar aqui saber o que de fato acontece no seu estado. Então, da mesma forma, eu também não me posiciono numa linha de oposição por si só, não é isso. Muito pelo contrário, meus posicionamentos são formados em cima de posição e por cima e com viés de convicção. Então, jamais irei levantar um outro tipo de assunto que eu não acredite, por mais que alguém pense que oposição é torcer contra. Acredito que, deputado Bruno,
muitos dos assuntos que são levantados aqui, tanto por mim quanto por Vossa Excelência, pelos demais deputados, servem para identificar as falhas. Então, quando nós identificamos umas falhas, começamos a buscar as soluções. Então, se hoje estamos falando do HGE, é porque o assunto do dia hoje é o HGE. Mas não é que só se fale disso. Se a gente quiser falar sobre saúde pública, vamos remeter à semana retrasada, vamos falar da Santa Mônica, vamos voltar mais uma semana, vamos falar do Elvio Alto. Então, qualquer outra unidade de saúde aqui tem sim que ser falado e deve ser falado para que se busque cada vez mais a melhoria. Então, se eu falei aqui a princípio de uma triagem a ser feita, e fiz uma comparação até com o PROCON, ali foi de uma forma simbólica para dizer que o encaminhamento correto pode ser feito ali e desafogar e diminuir um dos problemas, que é a superlotação do HGE, mas que, como bem foi dito, não é o único. O abastecimento, acredito que seja o principal. Não cometeria o mesmo risco ao falar que uma pessoa que fosse ao PROCON e fosse mal atendido, essa pessoa certamente sairia falando mal, mas é completamente diferente do HGE, porque muitas vezes ela sai do HGE morta. Ali é a vida dela que está sendo tratada. Então, uma vida, tanto faz ser 1000 vidas como uma vida, a importância é a mesma. Então, ali a atenção é diferenciada. E nós aqui temos sim, por menor que seja, mas nesse caso é grande, nos preocuparmos cada vez mais com o que acontece sim no principal hospital desse estado, que é a referência. Então, as pessoas quando se machucam, o que é que ela quer? Vou em qualquer hospital? Não. Eu quero o melhor hospital. Qual é o que eu busco? É o HGE, vai para lá que vai ser resolvido. Então, vou para lá. Então, a função do Estado é se preparar para isso. Se ele diz que a cada ano aumenta o número de atendimento, ele tem o controle sobre isso. Então, ele sabe que vai precisar de mais esparadrapo, vai precisar de mais seringas, vai precisar de mais insumos. Então, acredito que aqui a função não é aqui cada um colocar um manto de magistrado, transformar isso aqui num tribunal e querer buscar o culpado. Não é isso, mas é sim chamar a atenção de quem é o responsável. E o responsável, quando eu vou numa loja que não resolve, eu não vou falar com o caixa, eu chamo o gerente, eu chamo o superintendente, porque é ele que tem o dever de responder. E não apenas tirar o corpo fora num momento crítico como esse, que, repito, coloca Alagoas numa questão nacional, digo até internacional, tipo exportação, de forma extremamente negativa. Então, os canadenses, os dinamarqueses que estiveram aqui em fevereiro, em março, com certeza são aqueles mesmos que vão para o Afeganistão, que vão para a Índia, que vão para os locais pobres, ver como é que se vive em guerra. E eles foram lá para o HGE, ver como é que aqueles heróis, como bem foi retratado pelo Dr. Paulo, conseguem salvar vidas, passando 40 minutos para conseguir colocar uma luva que ele comprou, que está lá com a nota dizendo: eu comprei essa luva. Então, é uma situação como essa que tem que ser falado, rebatido com argumentos que, acredito eu, que não saem do lugar, mas sim que a gente possa, como a deputada Jó Pereira falou, cada um pensar aqui, como é que eu posso somar? Então, eu sei que eu posso somar de alguma forma, Vossa Excelência tem o pensamento também de somar de alguma forma, então cada um aqui faça suas ações, seja pela proximidade com o governador, seja com a proximidade com o secretário. Há 2 semanas cobrei aqui a nomeação da cabeça do HGE. Quem é que ia responder pelo HGE? Estava quase 3 meses aí sem ninguém para responder pelo HGE. Um absurdo. Então, qual era o critério que estava se buscando? Então, há 1 semana já houve uma nomeação. Não estou dizendo que nem que foi pelo discurso, mas que é necessário estar falando sobre isso. Então, são esses pontos que nos colocam realmente a imaginar. E essa deve ser uma preocupação da comissão dessa casa, deve ser uma preocupação de cada deputado, do secretário, toda vez que estiver aqui, da imprensa, perguntar, daqui a 1 ano e meio vão ser entregues 5 hospitais. Eu não consigo comprar luva para um que eu tenho, eu vou conseguir comprar luva para 5. Qual é a mágica? Qual é a mágica? Então, é essa resposta que acreditamos serem necessárias. Por exemplo, deputado Bruno, ontem eu estive no Litoral Norte. Fui à construção do Hospital Regional do Norte. Segunda-feira, não estava ninguém em obra, pode ter sido um dia pontual, vai-se lá. Mas lá tem uma placa da inauguração, dizendo que aquele hospital vai ser entregue
em 18 meses, deputado Chico. Prazo de entrega, 18 meses. Prazo inicial, não tem. Então, 18 meses a partir de quando? Então, o povo já tem acesso a essa informação e acredito que é nosso papel também cobrar cada vez mais por resposta. Então, essa é a minha contribuição. Agradeço ao deputado Rodrigo Cunha. Claro que todas essas questões, deputado Rodrigo, passam por decisões políticas. E é tão claro que o tema é político, que se não fosse, não estava aí escalada a tropa de choque governista para tentar amenizar a barra do governador. Isso é claro, a discussão é política. Mas aí, senhor presidente, agradecendo o prolongamento, não poderia encerrar sem ouvir a parte da deputada Jó Pereira. Agradecendo primeiro ao deputado Bruno Toledo, que concede a parte, e ao presidente pela disponibilidade. São 52 minutos que estamos já passando do horário regimental, mas apenas para pontuar, deputado Bruno Toledo, Vossa Excelência me rotulou como defensora de um governo. Mas entenda que não é só o senhor que tem posição, não. Eu também tenho, e a minha é muito clara. É uma união em prol de Alagoas. Essa é a minha posição, esse é o meu posicionamento. Eu não defendo governo, não defendo programas de governo, eu defendo, inclusive, uma saúde de qualidade para todos os alagoanos. E se não fosse assim, eu não estaria preocupada de amanhã estar aqui com o Conselho Estadual de Saúde, reunindo junto com a Comissão de Estado de Saúde. Então, a defesa que faço é todos em prol de um Alagoas. E o deputado Antônio Albuquerque, no seu aparte, foi muito pontual. Ele, concordo quando ele sempre fala que foram feitos muitos espaços. Unidade do Agreste, investimento em todos os governos do Estado. Mas o que eu não consigo enxergar ao longo de todos esses tempos e de todos esses períodos são investimentos conjuntos, união de todas as forças políticas em prol do povo de Alagoas. O que eu sempre vejo são pessoas trabalhando eleitoralmente durante todo o período de gestão. Eu vejo um esticar de cordas, eu vejo um acirramento, e a cada dia que passa nós estamos, deputado Bruno Toledo, infelizmente, piorando o acirramento, não só o acirramento político, não só o acirramento eleitoral, mas também o acirramento pessoal nas redes sociais. Tenho, inclusive, deputado Bruno Toledo, posições que são extremamente contrárias à do governo Renan Filho, mas que aos poucos e da maneira que eu sei fazer, sempre convergindo, trazendo para o campo da convergência, tenho conquistado a adesão, inclusive, do próprio governo do Estado, como é o caso da agricultura familiar. Ontem, após um evento do SOS-PAA, que inclusive, e aí é um dos temas que nós precisamos, enquanto político, nos unir, é com relação à agricultura familiar. Houve um corte, deputado Davi Davino, do governo federal, de 22 milhões de reais, que era investido na aquisição do programa de doação simultânea, que atinge a agricultura familiar e as organizações sociais beneficiadas com alimentos. De 22 milhões de reais, ele passou para 2,5 milhões. E ontem, deputado Ricardo Nezinho, depois de muita tentativa de convencimento, o governador Renan Filho assumiu o compromisso de chegar a um teto de compras institucionais, inclusive do PENAI e da merenda. Eu fiz audiência pública nesta casa, sendo contrária à posição do secretário de Estado de Educação e do governo do Estado. O governador Renan Filho se comprometeu para assumir um teto de compras governamentais no montante de até mínimo de 15 milhões de reais. Então, isso é conquista política. Isso a gente precisa trabalhar as forças políticas para que esse PAA não reduza, presidente Luiz Dantas. Vai sofrer todas as cadeias produtivas da agricultura familiar, deputado Gilvan Barros, inclusive a leiteira, a pecuária leiteira, a agricultura familiar que produz o leite, a cultura da mandioca, a fruticultura, a hortaliça. Então, o que eu defendo, deputado Bruno Toledo, é uma união em prol de Alagoas. Muito obrigada. Agradeço, deputada Jó Pereira. Quero me colocar à disposição de Vossa Excelência nessa convergência da saúde alagoana.
Só não conte comigo, deputada Jó, para ocultar verdades, ocultar algo que precisa ser trazido aqui para casa. Mas em busca dessa convergência, eu quero me associar e me colocar à disposição de Vossa Excelência e à disposição do meu Estado, o Estado de Alagoas, senhor presidente. Muito grato pela paciência do tema e já encerro, senhor presidente, agradecendo a todos. Muito bem, deputado Bruno. Muito bem a todos que pacientemente ouviram, né, as intervenções de cada um. Importante para os concertos, o engrandecimento do nosso Estado. Encerrado, porém, com atraso de quase 1 hora, o expediente, passemos à ordem do dia. Por favor, primeiro secretário para a verificação de quórum. 16 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro começados os trabalhos da ordem do dia. Ordem do dia número 154/2017, sessão do dia 29 de agosto de 2017. Processo número 386/2017, segunda discussão e votação do projeto de lei número 385/2017, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Institui a Semana Estadual do Artesanato e cria o Dia Estadual do Artesão. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1159/2017, primeira discussão e votação do projeto de lei número 416/2017, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Considera de utilidade pública a instituição espírita cristã Companheiros do Bem. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1652/2017, discussão e votação da indicação número 368/2017, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Saúde, solicitando o envio de uma ambulância para o município de Maribondo, Alagoas. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1672/2017, discussão e votação da indicação número 370/2017, de autoria do senhor deputado Rodrigo Cunha. Apelo ao senhor governador do Estado para que empreenda esforços para promover a reforma do ginásio poliesportivo estadual leopoldinense e colônia de Leopoldina. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1698/2017, discussão e votação da indicação número 371/2017, de autoria do senhor deputado Edival Gaia Filho. Em discussão, apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos para que subscreva a tramitação do recurso do FECOEP para a chamada pública CAR, Cadastro Ambiental Rural. Em discussão. Para discutir, o deputado Valgaia. Por favor, deputado. Agradeço, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer um apelo, já que essa casa tem assento no FECOEP, que os deputados que estão no FECOEP que pudessem trabalhar junto ao FECOEP, para que o governo do Estado pudesse disponibilizar recursos do FECOEP, para que pudesse fazer uma chamada, uma contratação de alguma empresa, para que pudesse fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório. Não acontecendo isso, todos esses agricultores familiares não vão poder fazer empréstimo das instituições bancárias, fazendo com que, não saindo de empréstimo para eles, o Estado deixe de arrecadar muitos recursos, porque na hora que não sai empréstimo, eles não podem plantar a roça dele, não podem comprar os insumos, e o Estado de Alagoas também perde recursos. Eu gostaria de os componentes desta casa, que faz assento no FECOEP, pudesse defender isso, que é de extrema importância para a agricultura familiar do Estado de Alagoas. Fazendo o governador liberando esse recurso, vai atender todos aqueles que não podem pagar para que se faça o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural,
mas o Estado podia fazer isso. Só para ter um exemplo, na cidade de Igaci, já tem 70% já feita, porque foi arrumado recurso para que pudesse fazer no Igaci. Eu gostaria que isso se estendesse de todo o estado de Alagoas. É o apelo que eu faço, senhor presidente. Muito bem, por favor, deputado Gilvan, com a palavra, para discutir a matéria. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, quero parabenizar o deputado Edival Gaia, que com essa indicação muitíssimo importante para o agronegócio alagoano, e aqui alertar a todos os produtores rurais alagoanos para terem muito cuidado com a declaração do CAR. O CAR que vem, para alguns, um rastreamento da sua terra, para aqueles problemáticos que vão de encontro ao crescimento do agronegócio brasileiro, a perseguição, como algumas ONGs financiadas por agricultores internacionais e que se posicionam de forma contrária aos caminhos que o agronegócio trilha, que é a economia, a base de sustentação da economia. Mas, deputado Edival Gaia, parabéns pela sua indicação, que é de muitíssima importância para o estado de Alagoas. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1717/2017, discussão e votação da indicação 373/2017, de autoria da senhora deputada Thaís Guedes. Apelo ao senhor governador do estado solicitando o recapeamento e reconstrução da rodovia AL-105, que liga o município de Portugal ao município de Jacuípe. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1770/2017, discussão e votação da indicação número 379/2017, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao senhor governador do estado, ao secretário de Segurança Pública, ao comandante-geral da Polícia Militar, para que seja garantido recurso no orçamento de 2018 para implantação da tecnologia móvel na Polícia Militar de Alagoas e aquisição do caminhão de distúrbio civil. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1797/2017, discussão e votação da indicação número 381/2017, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque. Apelo ao senhor governador do estado, ao secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, para que seja recuperada a barragem pública construída pelo estado no povoado Caititu, no município de Jacaré dos Homens. Muito bem, deputado Antônio Albuquerque. Em discussão, encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia e não havendo oradores inscritos, a pauta esgotada, eu encerro a presente sessão, convidando os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã em horário regimental. Muito obrigado a todos pela presença.